Ele continuava a ser o profeta, ele continuava a liderar o povo. Mas, de certa forma, nós, todos, nas alas e nos ramos, somos os pequenos Moisés para ajudar o povo a chegar até à terra prometida. 40 anos a andar no deserto, mas no fim, eles lá puseram o pé no Rio Jordão. Depois de muita fé, tribulação, dificuldades, Ok, já estou a ouvir. mas aquele navio passou por baixo do ponto e não se riscou e não partiu nada. Lembrei-me agora que há uns dias atrás houve um navio que bateu no ponto. De repente ocorreu, não foi? E a ponte caiu. Portanto, eu não quero ouvir falar de marinheiros a fazer greve, como aconteceu há uns meses atrás. Depois o Almirante chateia-se. Esta é a Igreja de Salvador Jesus Cristo, mais uma vez. Estão a ouvir agora? Eu queria-vos deixar isto em nome de Cristo. Amém. Ok, desculpem. Ficará melhor a próxima. Quando a minha irmã mais velha tinha em torno de 5 anos de idade, ela morria de medo de dormir sozinha. Era todos os dias chorando e pedindo para ela dormir junto com os meus pais. Então, a minha irmã, minha mãe, muito sábia, falou para ela assim: Gabi, se você orar com fervor, você não vai ter mais medo. Então, foi o que ela fez. Naquela noite, ela fez uma oração. E nessa noite, ela teve um sonho. E esse sonho mudou a minha vida e mudou a vida dela. Eu sou muito chorona, então não liguei. Ela sonhou que ela estava em cima de uma árvore. E essa árvore era linda, mas também muito alta. E essa árvore, ela era tão alta que ela tinha medo de cair. Ela estava apavorada. Então ela olhou para o lado e apareceu lá Jesus Cristo. Ele estava todo de branco e ele olhava para ela com muito carinho. Ele pegou ela no colo e falou: você não precisa ter medo. Não precisa ter medo de nada. Ele deu um colarzinho dourado para ela e falou: isso vai ser de lembrança para que você possa lembrar que você nunca está sozinha. Amanheceu e ela foi correndo para minha mãe, falando: mãe, Jesus Cristo me deu um colar falando que eu nunca vou estar sozinha, que não é para mim ter medo. Então, passou os anos, essa experiência foi muito marcante na nossa família, porque eu nasci e sempre fui muito medrosa. Meu irmão também muito medroso. Então, a gente sempre falava: ora que o Pai Celestial nunca vai te deixar sozinho. Como eu ouvia muitas histórias, meus pais são membros da igreja, eu nasci no convênio, então eu ouvia muitas histórias das pessoas sobre experiências pessoais com Cristo, com o Espírito Santo. E eu nunca duvidei dessas verdades, mas também nunca questionei sobre. Quando eu tinha meus 12 anos, estava indo para a classe das moças e tinha o progresso pessoal. E o progresso pessoal, ele me ajudou muito a ter o meu testemunho de Jesus Cristo. Eu sempre lembrava do sonho da minha irmã e pensava: nossa, eu queria muito ver Jesus Cristo também. Ou sentir Ele. Então, tinha uma meta do progresso pessoal, que era sobre tornar mais significativo o nosso sacramento. E eu achei aquilo interessante. Existiam várias metas e eu escolhi aquela. Até porque eu sempre tinha tomado sacramento desde pequena
Era o pão e a água, eu não sentia tanta diferença. Eu entendia que era importante, mas eu não entendia o porquê. Então, eu comecei um plano. Eu comecei a observar as pessoas para ver o que elas faziam no sacramento. Então, eu olhava que algumas conversavam, outras liam hinos. Eu achei aquilo interessante, porque eu nunca tinha lido hinos. Outras faziam uma oração, outras choravam. Então, eu comecei a observar e tentar fazer cada uma das coisas, né? Primeiro, eu quis ler os hinos sacramentais para ver o que acontecia. Aquilo foi muito proveitoso, eu consegui entender realmente que os hinos são uma forma de oração. No próximo domingo, durante a semana, eu fiquei com muitas questões sobre Jesus Cristo, né? Por que a igreja falava tanto sobre Jesus Cristo? Qual que era o propósito? Por que a gente não fala de Deus, né? Por que é só sobre Jesus Cristo, na maioria das vezes? Então, na Cia Sacramental, eu ia abrir um hino de sacramento, mas eu senti que eu devia fazer uma oração. Então, naquele momento, de forma totalmente sincera e humilde, eu olhei para a mesa do sacramento, fechei meus olhos e comecei a fazer uma oração. Ali eu pedi para Deus que eu pudesse conhecer Jesus Cristo. Comecei a pedir perdão pelos meus pecados ou coisas que fiz da semana. Comecei a dizer os meus sonhos ou o que eu queria. E eu nunca na vida senti um amor tão forte. Ali eu pude sentir o abraço amoroso de Jesus Cristo e pude entender muito mais sobre a expiação, sobre o porquê a igreja tem Jesus Cristo como pilar. Eu entendi realmente que Ele é a verdadeira luz, que Ele é a esperança do mundo. Eu entendi que o amor de Deus, porque Ele deu o seu Filho unigênito para que a gente pudesse ter uma vida eterna. Eu entendi o que João falava nas Escrituras, que foi através de Cristo que todas as coisas foram criadas. E sem Ele nada podia ter sido feito. Foi graças ao sacramento que eu entendi mais como a expiação, ela é o propósito. Ela é assim como o apóstolo Darley Oaks fala, o sacrifício expiatório de Jesus Cristo foi o chamado de mais transcendental de todos os acontecimentos, desde a aurora da criação até as infinitas eras da eternidade. Esse sacrifício é a mensagem central de todos os profetas. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Graças à expiação, nós podemos sentir o amor de Deus de novo, nós podemos ter as nossas famílias eternas, nós podemos ser capacitados. E a partir do momento que eu senti esse amor de Cristo, a expiação de verdade, eu consegui entender e ter o meu próprio testemunho. E entender que a partir do momento que a gente segue o pedido de Cristo, de vir até Ele, de buscar Ele, de querer conhecer Ele, a gente vai sentir um propósito na nossa vida. A gente vai conhecer Ele realmente, vai se tornar como Ele é. Já tem uns 2 anos que eu tenho me preparado para ir para a missão. E finalmente eu consegui. Depois de muitas burocracias, e eu vou servir missão na Inglaterra, Birmingham. E eu sinto medo, assim como
A a minha irmã sentia medo de dormir no escuro ou de cair da árvore. Eu também tenho meus medos e desafios que provavelmente eu vou passar. Mas eu sei que a partir do momento que a gente confia em Cristo, confia na sua expiação e na capacidade e na capacitação que ela nos dá, Jesus Cristo vai estar sempre do nosso lado. Eu amo ser o Salvador. Eu sei que se a gente estiver disposto a ter experiências pessoais com Ele, nós vamos poder ser testemunhas especiais dele. Nós vamos poder iluminar as outras pessoas e também um dia poder viver com Ele. E é esse discurso que eu deixo como meu humilde testemunho de que eu sei que essa é a igreja verdadeira, que Jesus Cristo vive e que Ele espera por cada um dos seus filhos para dar um grande e amoroso abraço. E é isso que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Eu me sinto muito grata de estar aqui hoje, mas me sinto igualmente muito nervosa. Então eu peço desculpa se eu errar alguma coisa, falar algo. Mas eu também me sinto muito grata de poder estar aqui e poder falar depois de palavras tão inspiradoras e de testemunhos tão puros. Eu acho incrível quando sempre no Evangelho a gente tem tudo em comum. Então, muitas das palavras que eu vou falar hoje, o presidente e a Luísa também já falaram, mas eu espero que o Espírito ele possa testificar daquilo que os irmãos sentirem. Eu também estou me preparando para a missão. Eu também recebi meu chamado já. Eu vou servir no Brasil, em São Paulo, e eu estou muito feliz. Mas assim como a Luísa, eu também já senti muito medo. Eu não diria que eu fiquei apavorada, mas muitas coisas passam na nossa mente, muitas vezes são muitos pensamentos negativos. Então, diversas vezes eu penso, será que eu vou conseguir servir uma missão? Será que vai dar tudo certo? Nossa, será que vão gostar de mim? Será que minhas companheiras vão ser legais comigo? Será que eu vou conseguir ser legal com elas também? E muitas dúvidas e perguntas às vezes me rondam de maneira muito forte. E no meu chamado também isso acontece com muita frequência. Será que eu tenho ministrado a essas crianças tão preciosas do Pai Celestial da maneira que Ele quer? E, enfim, muitas dúvidas. E aí, há 2 semanas atrás, eu recebi uma ligação e depois recebi um e-mail que estavam me convidando para vir aqui compartilhar algumas palavras com os irmãos. E eu lembro que eu desliguei o telefone e eu pensei em muitas coisas, mas uma das primeiras coisas foi por que eu? Eu pensei, eu tenho certeza que existem irmãos maravilhosos e que teriam vindo aqui e falado muito melhor do que eu, prestado um testemunho muito mais eloquente do que eu poderia. E durante a semana eu fiquei pensando tanto nisso e eu confesso que é horrível focar nas coisas ruins, mas infelizmente às vezes eu acabo fazendo isso e durante essa semana eu fiquei pensando nisso. E o Espírito, tenho certeza, me guiou para ler Moisés, mais especificamente o capítulo 6, na Pérola de Grande Valor. E enquanto eu estava lendo, foi uma resposta, sem dúvidas, do Pai Celestial para mim. Na altura em que as coisas estavam acontecendo, o povo estava começando a endurecer muito o coração para as coisas do Senhor e eles estavam cometendo muitos erros, muitos pecados. E então o Senhor ele chamou Enoque para falar para os irmãos, para compartilhar com os irmãos naquela época que eles deveriam se arrepender e uma série de coisas. E eu gosto muito do que Enoque fala a seguir. Ele teve muita bravura e muita coragem em derramar a sua alma ao Senhor.
E no versículo 31 ele diz: "E tendo ouvido essas palavras, Enoque prostrou-se antes do Senhor e falou perante o Senhor, dizendo: Por que é que encontrei graça aos teus olhos? Sou apenas um menino e todo o povo odeia-me, pois sou lento no falar. Por que razão sou teu servo?" E eu acredito que nenhum dos irmãos aqui me odeia. Eu espero. Mas quando eu li essas palavras, tamanha foi a semelhança que eu senti. Eu acredito que Enoque devia estar muito assustado. Ele foi chamado para uma coisa que às vezes ele podia não se sentir tão seguro. Ele poderia não se sentir tão forte ou pensar: Senhor, tem tantos outros irmãos que são tão mais eloquentes que eu, que tem tanta capacidade mais, porque eu. E o Senhor, ele fala a Enoque depois, nos versículos 32 a 34, o Senhor dá uma resposta a Enoque que mudou a minha vida também, porque ele fala e o Senhor disse a Enoque: vai e faze tudo o que ordenei, e homem algum te ferirá. Abre tua boca, e ela encher-se-á, e dar-te-ei palavras, pois toda a carne está em minhas mãos, e farei o que me parecer adequado. Dize a esse povo: decidi este dia servir ao Senhor Deus que vos fez. Eis que meu espírito está sobre ti, portanto todas as tuas palavras justificarei, e as montanhas fugirão diante de ti, e os rios desviar-se-ão do seu curso, e tu permanecerás em mim, e eu em ti. Portanto, anda comigo. Que bênção e espírito maravilhoso eu pude sentir. Eu compartilho com os irmãos que eu compartilho e testifico com todas as forças do meu coração de que é verdade. O Senhor, ele nos capacita para aquilo que a gente não tem coragem de fazer, para aquilo que a gente sente medo em fazer, em tudo aquilo que ele nos pede. O Senhor já fez e ele já preparou um caminho. Muitas vezes a gente pode se sentir angustiado, pode sentir medo, pode estar o mundo inteiro contra a gente, mas o Senhor, ele pediu para a gente andar com ele. E eu tenho certeza de que é real, sem sombra de dúvidas. Até porque, depois de alguns capítulos em Gênesis e em Moisés também, é provado que Moisés realmente moveu montanhas, que os rios se desviaram dele, e ele teve poder de fazer todas as coisas que o Senhor ordenou. E eu testifico de que é verdade. Pode ser que não seja da forma que a gente queria, mas é sempre da melhor forma, porque é o desejo do Senhor. Quando cumprimos com a palavra dele, ele nos capacita com tudo aquilo que precisamos. Para encerrar, eu gostaria de ler alguns versos de um hino dos jovens, do álbum dos jovens da Igreja de Jesus Cristo desse ano, intitulado Discípulos. O nome da música é Ele Escolheu a Mim. Eu não vou ferir os ouvidos dos irmãos tentando cantar, então eu vou só ler mesmo. Mas é mais um testemunho de que essas coisas são verdades. Então, começa assim: mesmo antes de eu nascer, sua luz já estava em mim, mostrando a escolha certa. Quando eu olho para o céu, me lembro de onde vim e de suas promessas. Ele sabe quem eu sou. Quando ninguém mais me vê, eu descubro um rumo novo. Seguro em sua mão e vou de coração para perto dos meus sonhos. E ele é por mim. A cada passo, ele escolheu a mim para honrá-lo. Montanhas ele move e o mar pode partir. Ele é o Senhor de tudo e ele é tudo para mim. Eu não sou ninguém no mundo e falta tanto em mim, mas mesmo assim, e apesar de tudo, ele escolheu a mim. Eu testifico aos irmãos de que é verdade. O Senhor tem um plano para cada um de nós aqui hoje, e ele nos ama, que é o nosso melhor e o nosso bem-estar eterno, e ele vai fazer de tudo para conseguir que todos nós possamos voltar à presença do Pai. Eu
deixo meu amor e meu testemunho de que essa igreja ela é verdadeira. O amor que sentimos do Pai Celestial é verdadeiro e nada pode negá-lo. É meu amor e meu testemunho que eu deixo com os irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, aos meus 13 anos de idade, no ano de 2017, eu tive a oportunidade de conhecer o Evangelho. Foi o ano do meu batismo. Por meio dos missionários, que conheceram a minha família e aos poucos foram ensinando a mim e a minha família, né? A minha mãe. E desde então, eu criei um grande amor, assim, uma grande vontade de saber cada vez mais sobre o Evangelho, que era tudo muito novo para mim. Tudo muito novo e muito interessante. E como eu era muito novo, 13 anos de idade, a curiosidade batia forte e não parava de perguntar para minha mãe: Mãe, quando que vamos ver os missionários de novo? Quando eles irão vir aqui em casa de novo? E era toda vez a mesma coisa. Como eu ainda era muito pequeno, a minha mãe tinha muito receio de me deixar livre por aí andando à solta com os missionários. Mas em um domingo, após um batismo, eu tive essa oportunidade que minha mãe me deu. Eu falei: mãe, olha, os missionários vão à casa dessa pessoa, desse recém-converso, né, no dia, e eu quero ir com eles. Eles me convidaram, então eu vou com eles. E nisso minha mãe deixou e lá estava eu. Nisso que os missionários estavam muito entusiasmados em me ensinar cada vez mais também sobre o Evangelho, eles começaram a praticar vamos dizer assim, um treinamento comigo. Eles me passavam a lição que iriam ensinar no dia e me faziam praticar e me ensinavam da forma que tinha que ser. E eu tentava repetir tudo aquilo que me ensinaram. E foi assim que eu fui criando o amor por espalhar o Evangelho. E desde pequenininho isso, desde muito novo, eu falava: eu preciso ser que nem esses jovens. O que, na verdade, para mim, a imagem era outra, né? Uau, os missionários. Ainda é, mas naquela época eles eram mesmo os meus heróis. Então, assim foi, desde pequeno. Eu sempre que tinha oportunidade, aí que minha mãe começou a me deixar poder ir na casa dos irmãos, a estar com os elders e tudo mais. Mas um pouco mais para frente, no ano de 2020, começou a pandemia. No final de 2019, os meus pais vieram para cá, para Portugal. Eu acabei morando um tempo sozinho, um pouco mais do que devia, mas com a pandemia, como foi difícil para todos os irmãos, para mim foi muito difícil, tão novo, continuar tão firme no Evangelho como eu estava com os meus 13 anos, tão participativo, vamos dizer assim, né? Era muito difícil as pessoas da minha ala se encontrarem. Acabou que em 2022 eu acabei vindo para Portugal. A minha mãe já tinha sido convidada pelas irmãs da ala de Portimão a participar das reuniões, e nisso foi uma surpresa para mim, porque eu não sabia disso ainda, antes de vir para Portimão. E eu comecei a participar e voltar a ter aquele sentimento todo que eu tinha antes. E eu consegui ver de novo, ter mais um contato com os meus antigos heróis, os missionários. E mesmo como antes, eu comecei logo Na verdade, os missionários começaram logo a fazer a mesma coisa. Me convidar: Richard, venha, vamos espalhar a mensagem de Cristo. Bom, então vamos espalhar o Evangelho batendo portas ou fazendo contatos na rua. E nisso foi uma mistura de sentimentos para mim, foi uma nostalgia também, mas
eu fui mesmo descobrindo que eu já tinha feito os meus 18, eu estava com 17 anos, estava quase para fazer os meus 18 anos. E nisso eu estava descobrindo que eu tinha que ir para uma missão também. Já tinha chegado a minha hora, finalmente a minha hora de chegar para ir para a missão. Então, mas era um sentimento muito, como os outros oradores falaram aqui nos outros discursos, é um sentimento de muito medo, talvez, muitas provações. Sair de casa, ficar 2 anos fora, é muito diferente no começo. Mas logo isso passou. Foi bem rápido, na verdade, porque eu comecei a sentir mesmo a diferença que os missionários fazem na vida das pessoas. Eu comecei a ir de perto, agora mais velho, entendendo melhor as coisas, o real propósito e o real motivo. O real motivo de estarmos presentes na vida das pessoas e sermos testemunhas de Cristo. Todos nós, independente se somos missionários ou não. Mas, e nisso, olha, falei, bispo, quero iniciar meus papéis para missão, finalmente. Chegou a hora, eu posso? E então meu bispo disse para mim, então Richard, vamos começar a preparar os meus papéis. Uma meta para ti é outubro irá para missão, mas primeiro resolva seus papéis, seus documentos. E como todo jovem e também imigrante, eu tinha muitas coisas a resolver, muitos documentos, enfim, alistamentos e outras coisas. Nisso tudo, em preparação, acabou que desde o ano passado eu estava preparando meu chamado e, enfim, no final do ano passado eu consegui dar um progresso e enviar o meu chamado. Mas ainda faltava mais algumas coisas, tivemos mais algumas provações. Mas para mim aquilo já tinha sido algo, para mim aquilo já tinha tirado o meu chão, sabe? Para mim foi algo muito, eu não sabia a hora que eu não sabia a hora que eu iria para a missão logo, tinha uma data, essa data estava muito próxima e as coisas não andavam, eu acabei ficando, eita, e agora o que eu faço? Eu continuo estudando, vou para a faculdade, mas eu não vou para minha missão, e agora o que eu faço? Mas eu vou compartilhar uma escritura com os irmãos que no começo desse ano já tinha passado dessa data, eu fiquei bem triste e não tinha uma data de previsão ainda para minha missão. Mas eu estava no templo e eu abri as escrituras logo após, né? Dentro do templo eu abri as escrituras e eu gosto de fazer isso. Eu acabo folheando assim um pouco e em Doutrina e Convênios eu acabei lendo Doutrina e Convênios 24:8. Eu acabei lendo: seja paciente nas aflições, pois terás muitas, suportas, contudo, pois eis que estou contigo até o fim dos teus dias. E nas obras terrenas não terás força, porque teu chamado não é esse. Dedica-te ao teu chamado e terás com o que magnificar o teu ofício, e explicar todas as escrituras e continuar impondo as mãos e confirmando as igrejas. Isso para mim foi aquela resposta que eu estava procurando. Se eu realmente ficava, ou eu começava a ter uma... Ou eu falava, olha, é isso, eu tenho que ir atrás disso mesmo, e foi o que aconteceu. E lá fui eu outra vez, atrás de terminar esse processo, né, e tive a brilhante ideia, olha, quem pode me ajudar nisso? O Salvador pode me ajudar nisso. Mas quem mais próximo, quem é um pouco mais próximo de mim, quem eu poderia mais chatear um pouco para me poder ir para a missão. Nisso eu fui atrás do nosso presidente, destaca, e falei, olha, presidente, eu preciso ir para a missão, eu tive a resposta no templo, é isso, eu orei, e não pode ser assim, eu preciso ir para a minha missão.
Processos vão, processos vêm, e muita oração, muito sentimento. Esse mês, na verdade, durante esse ano, correndo, descobrindo que não era aí que eu entrei mais em cima disso, descobri que outros jovens também tinham esse mesmo sentimento. E eu consegui descobrir também, talvez, um motivo por isso tudo. Na verdade, eu descobri um motivo por isso tudo, eu descobri que tinha outros jovens que estavam mais sem chão do que eu ainda. Isso foi uma surpresa para mim. E foi uma bênção para mim poder ajudar muitos a prepararem seu chamado, se prepararem para a sua missão. Irmãos, foi algo muito forte para mim, que esse mês recebemos essa mensagem, recebemos um e-mail e a ligação, como a Ana tinha dito. Recebemos uma ligação dizendo que nossos chamados poderiam ser enviados. Finalmente deu tudo certo. Eu já estou por um último passo para enviar meu chamado. Esses outros jovens receberam seus chamados, alguns outros estão em espera também. E isso para mim esse trajeto todo para mim foi uma resposta de que, se confiarmos no Senhor e mesmo nos apegarmos às Escrituras, que foi por isso, graças às Escrituras que eu tive essa revelação e minhas orações, podemos ter certeza, de olhos fechados, que esse é o caminho certo a seguir. Não ter dúvida que servir a Cristo é sempre o caminho. Sempre tem um motivo para todas as provações. E é isso, irmãos. Sou muito grato por conhecer o Evangelho. Eu sei que esse é o Evangelho de Cristo e que não há lugar que possamos ser mais felizes do que aqui. Sei que, pela importância de sermos testemunhas de Cristo a todo momento, que não podemos guardar bênçãos só para nós. Temos objetivo, temos como mordomia espalhar todas essas bênçãos que temos nas nossas vidas também para os outros. Sei que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que Ele espiou por nós. E, irmãos, esse é meu testemunho que eu deixo com vós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queria eu estar recebendo meu chamado agora. Quando eu recebi meu chamado para a missão do meu presidente da estaca, ele me falou uma coisa muito interessante, que eu só saberia que minha missão ela tinha valido a pena, tinha tido algum resultado 20 anos depois que eu voltasse. Aí eu saberia como eu estaria na igreja, como meus filhos estão na igreja, aí sim eu saberia que tinha dado um resultado. Ano que vem faz 20 anos. Passa muito rápido. Então, para quem recebeu, para quem está na missão agora, quem está se preparando, aproveite com todo o coração, porque passa muito rápido. Quando a irmã Wells foi chamada como a 5ª presidente da Sociedade de Socorro Geral, foi em 1910. Ela e suas conselheiras, elas tinham um firme testemunho do propósito que a Sociedade de Socorro ela foi organizada. O propósito que o presidente Joseph Smith ele ensinou foi que a Sociedade de Socorro ela tinha sido organizada para ministrar os enfermos, era para auxiliar os necessitados, consolar os idosos, auxiliar as pessoas, servir as pessoas, amar as pessoas, fortalecer a fé das pessoas em Jesus Cristo.
Então, com esse propósito em mente, essas irmãs, elas criaram o famoso lema da Cidade Socorro, que é a caridade nunca falha. Então, esse lema ele foi criado pela 5ª Presidência Geral da Cidade Socorro. Elas criaram esse lema como um lembrete para que cada uma de nós, membros da Cidade Socorro, mas também cada um de nós, membros da igreja, soubéssemos qual o nosso propósito em relação a servir e amar as pessoas. Essa mesma irmã, ela disse certa vez: o meu maior desejo é que nossas mulheres de hoje compreendam o trabalho das primeiras irmãs que, sem a facilidade dos tempos atuais, consolaram os tristes e angustiados, visitaram as viúvas e os órfãos, eram como anjos ministradores. Essa irmã, ela disse isso em 1910. Então, parece que foi escrito para nós agora, né? Ela fala que o desejo dela é que todos nós, ou o pessoal daquela época, compreendesse a dificuldade que era para as outras irmãs servirem. Mesmo assim, elas faziam com todo o coração. Então, hoje nós temos uma facilidade muito grande para servir as pessoas. Nós conseguimos servir uma pessoa que está do outro lado do mundo, coisa que antigamente não era possível. Então, o lema "A caridade nunca falha", ele tem que estar enraizado em nosso coração e nossa mente. E como que nós podemos fazer isso? Essa semana, pensando no discurso e pensando muito a respeito disso, como que a gente pode realmente colocar em prática esse lema em nossas vidas? E eu tive uma experiência com a minha filha menor, a Laurinha, ela tem 6 anos, que me ajudou a entender como que a gente consegue colocar isso em prática. Nós temos uma família no ramo que eles estão inativos. E a Laurinha, a filha, né, dessa família, é muito amiga dela. E ela fica muito preocupada. Ela sempre fala: ela não veio esse domingo, ela não veio de novo, ela precisa se batizar e ela não veio. E ela fica muito preocupada. E esses dias, ela falou para mim uma coisa muito interessante. Ela falou: mamãe, a gente podia colocar ela em nossas orações, todas as noites, para que ela possa conseguir ir na igreja. E logo em seguida ela falou: e a gente podia fazer biscoitos e levar para ela no domingo e falar que a gente está sentindo a falta dela. Então, aquilo para mim, eu compreendi realmente como a gente consegue colocar em prática esse tema, esse lema. A gente precisa amar as pessoas, precisa colocar elas em nossas orações, é muito importante. Mas o mais importante é o que a gente vai fazer por elas, como que a gente vai agir. Então, ela pensou em orar pela amiga, mas ela pensou em agir também, em fazer biscoitos para entregar para ela. Então, o lema "A caridade nunca falha", ela não vem só através do amor, ela vem através da ação. Nós precisamos amar e agir. Recentemente, o profeta ele postou nas suas redes sociais algo referente ao aniversário dele, né, de 100 anos. Ele diz o seguinte: estou prestes a completar 100 anos. Um dos lugares onde o Salvador usou o número 100 foi nas parábolas da ovelha perdida. Embora 99 das ovelhas de seu rebanho tivessem segurança ao seu lado, o pastor foi em busca de uma ovelha que estava perdida. Aos 100 anos, não preciso de presente físico, mas de uma oferta espiritual que iluminaria a minha vida é que cada um de nós estenda a mão a uma pessoa em nossa vida que possa estar se sentindo perdida ou sozinha. Então, o que ele pediu para nós é que cada um de nós estendesse a mão para uma pessoa que está se sentindo perdida ou sozinha. Essa pessoa que está se sentindo perdida ou sozinha, ela não precisa ser exatamente aquela que está inativa. Acredito que entre nós tem muitas pessoas, mesmo estando todos os domingos na igreja, com um sorriso enorme no rosto, está se sentindo sozinho, perdida. Então, a nossa mão ela pode ser estendida exatamente para essa pessoa. Analisando sobre a parábola da ovelha perdida, refletindo bastante sobre isso, eu achei vários pontos interessantes. Ali o Senhor ele mostra como a gente pode realmente cumprir, dar esse presente para o profeta, né? Como a gente pode cuidar dessa pessoa.
que está sentindo sozinha e perdida. Na Escritura, são só apenas 3 versículos, ele fala que, ele pergunta, né? Quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai após a perdida até que venha achá-la? Então, isso aí ele fala, tipo, com certeza você faria isso. E é interessante que ele tem 100 ovelhas, ele conhecia cada uma delas, porque uma se perdeu e ele sabia que ela não estava ali. De 99, tem 99 pessoas, uma sai, é difícil a gente saber que saiu. Ele sabia porque ele conhecia ela. E aqui ele diz que ele deixa as outras e ele vai até a perdida até que venha achá-la. Ele não vai procurar, já procurei. Se eu não encontrei, tudo bem, mas eu procurei. Não, ele vai até ele achar ela. A gente não sabe, na parábola, quanto tempo ele ficou procurando. Não sabe que caminho ele andou. Mas ele só voltou quando ele encontrou. Logo em seguida, diz o seguinte: e achando-a, põe em seus ombros, cheio de júbilo. Então, quando ele encontrou ela, ele não castigou, não julgou, não brigou com ela. Ai, você me fez deixar as 99 para vir procurar você? Olha o trabalhão que você me deu? Não. Ele, de maneira nenhuma, ele amou. E o melhor do Salvador, né? Ele sabia que a ovelha tinha andado por caminhos diferentes, sabia que ela estava cansada. Então, o que ele fez? Ele colocou ela nos ombros. Ele levou o caminho todo de volta, ela nos ombros. Eu fui ver, referente a isso, por que os pastores colocam as ovelhas nos ombros, e isso é como se fosse um ato de intimidade com ela. Então, o Salvador, ele vai nos colocar nos ombros. Ele não vai julgar, ele vai nos amar. E logo em seguida, e achando-a, põe em seus ombros, cheio de júbilo. E chegando a casa, convoca os amigos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei minha ovelha perdida. Então, ele se alegra 2 vezes. Ele se alegra quando encontra e se alegra quando vai falar para as pessoas que a ovelha voltou. Quando a gente pensa nessa parábola, a gente pensa muito em resgate, em buscar. Essa semana, pensando sobre isso, acho que essa parábola reflete muito o amor de Deus por nós. O amor e o cuidado que Ele tem por cada um de nós, e principalmente para aqueles que estão perdidos, se sentindo perdidos e sozinhos. O Salvador, Ele é nosso pastor. Ele conhece cada um de nós. Ele nos ama. Ele sabe quem está perdido. Ele sabe quem está sozinho. Ele sabe nossas dores, sabe nossas aflições. Ele sabe nossas angústias. E é o que Ele vai fazer. Ele vai nos procurar até nos achar. Ele vai nos colocar em seus ombros. Como eu sou grata por isso. Sou grata por saber que não importa por que você se perdeu. Não importa por que você está se sentindo sozinho. Se foi por um pecado seu ou por alguma outra coisa, não importa. Ele sempre vai te colocar nos ombros, sempre vai te receber com toda alegria. Ele não vai julgar, ele vai te amar. O Salvador, ele vai fazer isso através de nós. Ele vai recolocar a ovelha entre as 99 e as 99 tem que seguir o exemplo dele. Não vai julgar, vai amar. Quando a gente julga, a gente não tem tempo de amar. Eu sei que o Salvador, ele me ama. Eu sou muito grata por saber que nós temos essa oportunidade de estar nos ombros do Salvador. Eu sei que Ele sabe o que cada um de nós passamos. E eu sei que Ele vai estar sempre disposto a nos ajudar, nos amar e nos consolar. Ele faz isso através de nós mesmos. Então, nós precisamos estar dispostos a fazer isso também. Nós precisamos, como o profeta mesmo falou, ele podia pedir o que ele queria, ele tem 100 anos. E ele pediu para que cada um de nós cuidasse de uma pessoa. Pode ser nós, essa uma pessoa pode ser nós mesmos. Mas cuidar de uma pessoa. E seguindo o lema da sua socorro, que é a caridade nunca falha, amando e agindo, nós vamos conseguir.
E eu sei que Jesus Cristo vive. Eu sei que Ele me ama. E eu sou muito grata ao Senhor por saber a alegria que Ele sente quando me coloca nos ombros dEle e compartilha com as pessoas que encontrou a sua ovelha perdida. Eu sei que Jesus Cristo vive e eu amo meu Salvador. E é esse discurso que eu deixo em nome de Jesus Cristo também.
expresso a minha sincera gratidão e em nome da presidência da Estaca e também do Elder Schwartz, a todos os que trabalharam na preparação da capela, da transmissão do vídeo que está a acontecer, na interpretação, na música, minha muita gratidão, nas orações e nos discursos. Iremos agora ter a oportunidade de ouvir 2 breves testemunhos de surpresa. O primeiro são 2 breves testemunhos do Salvador. O primeiro pelo irmão Daniel Martins, ou Mártires, Daniel Mártires, e logo de seguida pela irmã Iane. E vamos prosseguir até esse momento. Confesso que não estava à espera que me chamassem agora, mas eu gostava de prestar o meu testemunho sobre uma parte específica da expiação de Cristo, que é relacionado com a graça de Cristo, que eu sei que a expiação de Cristo, simplesmente, Cristo não sofreu pelos nossos pecados apenas pela remissão dos nossos pecados, mas também que através da sua expiação nós pudéssemos ter o poder capacitador que nos ajuda a tornar-nos pessoas melhores e, se assim nós o desejarmos. Eu também sei que Cristo, como foi dito também em discursos aqui anteriores, que eu sei que Cristo ele está sempre lá, não importa a fase das nossas vidas. Para nós, homens, é muito fácil julgar o exterior e julgar a fase espiritual que qualquer um de nós, irmãos, estejamos a passar, mas Cristo realmente ele sabe o que se passa no nosso íntimo, Cristo sabe as nossas intenções e Ele sabe o que se passa no nosso coração. E eu quero prestar testemunho que sei que cada um de nós aqui podemos sentir o poder da expiação de Cristo nas nossas vidas se nós nos apegarmos a Ele, se fizermos o compromisso de sempre tentarmos lembrar-nos dele, que é muito complicado no mundo lá fora lembrar-nos de Cristo quando temos tantas distrações, como o euro agora, que distrai-nos bastante. Mas eu queria terminar dizendo que sei que Cristo vive, sei que Ele é o meu Salvador, que Ele é o meu melhor amigo e cada um de nós podemos ter uma relação com Cristo, se assim o desejarmos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Parando para pensar, faz tempo que o senhor está falando, né? Esteja pronto para testificar, se preparem. Então, eu fiquei lembrando. Eu tenho aprendido muitas coisas. Tenho aprendido muitas coisas com pessoas que eu amo muito. Tenho aprendido muitas coisas com pessoas que eu não conheço. Tenho aprendido muitas coisas com o Espírito Santo. E tenho aprendido muitas coisas com o meu Salvador, mesmo pessoalmente. Eu sei que Jesus Cristo, Ele aceitou de boa vontade, Ele se prontificou a viver, a sentir tudo que sentimos, para saber como nos ajudar. E eu sou muito grata por isso. Porque hoje, apesar de eu viver experiências muito singulares, eu sei que Ele sabe como eu me sinto. E mais do que isso, Ele sabe como me ajudar. O meu testemunho é de que Jesus Cristo vive. Ele nos ama. Ele ama a mim. Ele ama a cada um de nós. Ele nos conhece. Ele sabe exatamente como nos sentimos. Ele sabe exatamente o que queremos. As coisas que queremos fazer e não conseguimos. As coisas que queremos fazer e conseguimos. As que gostaríamos muito de fazer, mas não dá agora. Ele sabe todas as coisas. E por seu grande amor e por sua grande e por causa de seu grande sacrifício, Ele está pronto para nos ajudar. Eu lembrei de uma experiência, veio muito forte na minha mente, de uma vez que eu pedi para minha filha ficar refletindo um pouquinho sobre as coisas que ela tinha feito, algumas coisinhas erradas, coisa de criança, ela estava, aprontando, bagunçando.
E eu falei para ela, olha, fica aqui, você tem que refletir um pouco sobre isso, né, e tal. E eu passava de um lado para o outro da casa e ela estava orando, nem tinha falado para ela orar, ela estava lá orando. Falei, bom, se é a maneira que ela encontrou de refletir, tá bom. E deixei ela. E eu andava para um lado e voltava e ela orando. Eu falei, não é possível, ela dormiu. E ela orando, eu estava para um lado e orando. De repente eu passei de novo e ela estava sentada assim, bem séria. E eu cheguei bem perto dela e falei assim, então, né, refletiu, como você se sente? Ela falou assim para mim, mamãe, eu acabei de aprender uma coisa muito, muito boa. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, eu estava me vendo e eu vi que toda vez que eu estava fazendo uma coisa boa, Jesus Cristo estava bem pertinho de mim. E todas as vezes que eu estava fazendo alguma coisa não muito boa, ele estava um pouquinho mais longe. E eu falei, realmente, filha, a obediência nos aproxima do Senhor. Ela falou assim, mamãe, mas ele vai estar perto de mim se eu quiser. E ele vai estar afastado de mim se eu quiser. E naquele dia ela me ensinou essa lição poderosa, de que o Salvador ele vai estar nas nossas vidas, exatamente onde quisermos que ele esteja. Se quisermos que ele esteja dentro do nosso lar, preenchendo nossos dias, ele estará. Se quisermos que ele esteja um pouco mais afastado, um pouco mais distante, ele estará. Seu amor respeita o nosso arbítrio. E eu sou grata por poder escolher estar perto dele, mesmo que às vezes eu falhe. Eu sei que esse evangelho é verdadeiro, eu sei que esta é a igreja de Jesus Cristo. Sei que Deus é um Pai amoroso. Sei que Jesus Cristo é o nosso Salvador, o Salvador de cada um de nós. E eu sei que, à medida em que nos esforçarmos para estarmos perto dele, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis e mesmo que pareça que não estamos, mesmo que pareça que as coisas não fazem muito sentido, ele estará sempre conosco. Eu sei que ele vive e que ele cuida de nós. Esse é meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Falarei em inglês esta noite. E esta informação, como podem ouvir, é muito boa para vós. Mas queria começar em português, porque recebi chamada como sententa e em Doutrina e Convênios temos estas palavras. Os 12 conselheiros viajantes são chamados para ser os 12 apóstolos, ou seja, testemunhas especiais do nome do Cristo no mundo todo, diferendo assim dos outros oficiais da Igreja nos deveres de ser chamado. Os 70 também são chamados para pregar o Evangelho e ser testemunhas especiais junto aos gênios em todo o mundo. E porque estou aqui na Estaca Setúbal, estou muito grato por estar aqui hoje com a minha esposa Amy. Ela pode falar amanhã no Setúbal. Mas esta noite quero dizer que hoje, com o presidente Cordeiro, devemos fazer as visitas com os membros da Estaca, umas visitas. E durante estas visitas senti o Espírito Santo do nosso Pai Celestial com os membros. E senti o amor
do nosso Pai Celestial, o do seu Filho, para estes membros e para mim. Sei que estamos aqui esta noite para ouvir palavras de Deus para nós. E oro que possamos ouvir estas palavras. E posso testificar que eu senti e eu ouvi as palavras de Deus esta noite quando ouvi estas bonitas discursos dos nossos membros aqui esta noite. That's enough. Chega. So- Muito bom trabalho. Muito bom trabalho. I'm so grateful to be here with you, and I'm so grateful for the beautiful music that we've heard this evening. Estou muito grato por estar aqui com vocês e estou muito grato também pela bonita música que ouvimos esta noite. You have a beautiful choir, or actually I should say beautiful choirs. Vocês têm coros muito bonitos. It was beautiful to see your stake patriarch taking part in your choir. Foi muito bonito ver o vosso patriarca da Estaca participar também no coro da Estaca. Along with the beautiful members, along with the beautiful members that we have here in Yalgav. Em conjunto com os membros, a cantar também em conjunto com os membros do Algarve. I love the testimonies that we've heard this evening. Adoro os testemunhos que ouvimos esta noite. I'll come back to President Cordeiro. Eu vou voltar ao testemunho do Presidente Cordeiro. As Amy and I both live in England, Tanto eu como a Amy e a minha esposa vivemos na Inglaterra. you probably hear that I have an American accent, or an accent that's more American than English. Vocês vão detectar que o meu sotaque é mais americano do que inglês. It was almost 20 years ago that we went to the temple and we fasted and prayed where we should live. Foi quase há 20 anos atrás que nós fomos ao templo e orámos e jejuámos para onde deveríamos viver. We believe in the Lord's open door strategy. Nós acreditamos na política do Senhor de uma porta aberta, Which means that He will open the right doors and He will close the ones that He doesn't want us to enter. o que significa que Ele vai abrir as portas certas e vai fechar aquelas que quer que nós não passemos. And as we look for the Lord's open door, He opened a door to a little town in England named Chelmsford, where we've lived for the last 18 years. E à medida que nós procuramos por portas abertas, Ele abriu uma porta para uma pequena cidade na Inglaterra chamada Chelmsford, onde nós já vivemos há 18 anos. And so, as disciples and as loving English people, E como discípulos e pessoas adoráveis da Inglaterra, we could not be more excited to welcome Sister Luisa Valentin to England as a new missionary. nós não podíamos, nós estamos muito entusiasmados para dar as boas-vindas à irmã Luísa Valentim como missionária na Inglaterra. When your stake presidency was preparing the wonderful meeting that we had this evening, the two sisters, Sister Valentin and Sister Vieira, had not yet received their mission calls. Quando o Presidente da Estaca estava a preparar a agenda para a nossa reunião desta noite, a Sister Valentim e a Sister Vieira ainda não tinham recebido os seus chamados. And it's a beautiful thing to feel of their energy and of the joy that's come into their lives as they receive calls from living prophets and apostles. E é bonito ver a energia e o entusiasmo que elas têm nas suas vidas à medida que recebem estes chamados dos apóstolos e do profeta vivo. I love Sister Valentin's thoughts on the Sabbath day. Adorei os pensamentos da irmã Valentim sobre o dia do Senhor. I loved her observation that if we didn't have the sacrament on the Sabbath, then it would just be like any other day. Adorei o pensamento de que se nós não tivéssemos o sacramento no domingo, o domingo seria como qualquer outro dia. But because we have the sacrament on the Sabbath day, it transforms the rest of our week. Mas porque temos o sacramento no domingo, isso transforma o resto da nossa semana. I loved hearing her testimony of the Savior and His atonement, which is going to be so powerful for the saints in England. Adorei ouvir o testemunho dela sobre o Salvador e o seu sacrifício expiatório e que vai ser de grande valor para os santos na Inglaterra. São Paulo is also lucky to get another one of its native Brazilians back to testify of the Savior. São Paulo também tem muita sorte por receber de volta um dos seus filhos do Brasil que vai testificar acerca do Salvador. Last night we had a devotional here in the chapel with some young adults. Some were married, some weren't married.
Ontem à noite tivemos um devocional aqui na capela com alguns jovens adultos, alguns casados, outros não casados ainda. And we had an opportunity for each individual to talk about their love of the Savior and their life. E tivemos uma oportunidade para que cada indivíduo pudesse falar sobre o seu amor do Salvador e sobre as suas vidas. And Sister Vieira, in particular, testified how she had felt the Savior in her life in recent weeks. E a irmã Vieira falou sobre como ela tem sentido o Salvador presente na sua vida nas semanas anteriores. And I remember thinking last night, I would love to hear more about that, but there wasn't time. E eu lembro-me de ter pensado ontem à noite que eu gostava de saber mais sobre isso, mas não houve tempo. So it was a blessing for us to hear more about how the Lord has been speaking to her. Por isso foi uma bênção hoje podermos ouvir sobre como o Senhor tem falado mais a ela. I think that we can all identify with the feelings that she expressed when she received that call of why me, and the feelings of inadequacy that sometimes come to us when we receive calls. Eu acho que todos nós nos podemos comiserar com ela, podemos entender o sentimento dela de não ser adequada para o chamado que tinha recebido. As I was listening to her, I was reminded of words that I heard President Eyring speak in April when I was attending General Conference. Quando eu estava a ouvir a ela, a irmã Vieira, lembrei-me também de palavras do Presidente Eyring numa conferência geral em que ele estava presente. Before General Conference, when we attend as leaders, we have an opportunity to hear from the First Presidency and from the 12 in training in the 2 days leading up to conference. Quando nós, os 70 de AR, assistimos às conferências gerais, temos a oportunidade de ser treinados pelo profeta e pelos apóstolos, pela primeira presidência, em alguns momentos antes do começo da conferência geral. And the highlight is always hearing from our prophet and his counselors. E aquilo que é mais importante e mais para aquilo pelo qual mais ansiamos é ouvir sempre as palavras do profeta e dos seus conselheiros. But listening to Sister Vieira, you might as well have heard President Eyring's message. Mas tendo ouvido a Sister Vieira falar, é a mesma coisa que ter ouvido a mensagem do Elder Eyring. Both President Eyring and Sister Vieira have taught us that the Lord will give us certainty, and that if we're faithful and if we take up the calls that He gives us, we will receive the help that we need. Tanto a Sister Vieira como o Presidente Eyring disseram que se nós aceitarmos os chamados do Senhor, Ele vai nos dar as certezas que nós necessitamos para poder servir. I testify that that is true. Eu testifico que isso é verdade. I also testify that this evening's meeting has tested my ability to listen to Portuguese, because the Brazilian accent is harder for me sometimes than the Portuguese accent. E testifico também que esta reunião de hoje tem testado a minha capacidade de compreender o português, porque para mim o sotaque brasileiro é mais difícil de compreender do que o sotaque português. But I've loved hearing from our Brazilian saints, and I also loved hearing from Brother Silva and Sister Rodrigues. E eu adorei até agora ouvir os nossos irmãos e irmãs do Brasil e adorei também ouvir o irmão Silva e a irmã Rodrigues. I was moved by Brother Silva's testimony that he always wants to serve God and walk in His way. Eu adorei o testemunho do irmão Silva quando ele disse que sempre quer servir a Deus e andar no seu caminho. And speaking to your stake presidency, I know that ministering and ministering interviews have been a focus here in the Setúbal stake for some time. E ao falar com a presidência da Estaca, sei que as entrevistas de ministração têm sido um foco do trabalho aqui na Estaca de Setúbal desde há algum tempo atrás. And so we've heard a wonderful witness from Sister Fabiana Rodrigues tonight about how through ministering and through our work in the church we can help one another to feel the love of our Heavenly Father. E ouvimos o testemunho da irmã Fabiana quando ela nos disse que através do nosso serviço ao próximo podemos servir o Pai Celestial. You have wonderful members in this stake, and you are led by dedicated servants of our Savior. Vocês têm ótimos membros nesta estaca e são servidos por ótimos, dedicados líderes também nesta estaca. In some ways, I feel like I'm a member of the Setúbal stake. De alguma maneira eu sinto-me que sou um membro da estaca de Setúbal. For some years, Amy and I lived in the Ipswich, England stake. Durante alguns anos, a Amy e eu vivemos na estaca de Ipswich, na Inglaterra. We didn't move house, but we did move stakes when we joined another stake last year. Nós não mudámos de casa, mas mudámos de estaca quando nos mudámos para uma estaca nova no ano passado.
but there are many members in Ipswich who ran away from the Setúbal stake. Mas há muitos membros na estaca de Ipswich que foram exportados da estaca de Setúbal. It was a blessing for me to receive revelation as I spoke to Graça Serra and then receive revelation for Jorge Serra some years ago to become a bishop in our stake. Foi ótimo falar com o irmão e a irmã Graça e Jorge Serra, quando eu fui chamado para ser to serve as a bishop, para servir como um bispo. And so I've been learning from members of the Setúbal stake and from Portuguese members and Brazilian members for many years. Eu já estou a aprender com membros da estaca de Setúbal e membros do Brasil há muitos anos. And I could feel that this afternoon as I was able to spend some time with your stake presidency. E eu também pude sentir isso esta tarde quando tive a oportunidade de passar algum tempo com a vossa presidência da estaca. I was able to sit and hear them as they described the history of the church in Portugal from the 1970s until now. Consegui aprender muito sobre a história da Igreja em Portugal à medida que eles descreveram a história da Igreja desde os anos 1970 até agora. And it reminded me of reading the book of Acts or reading the letters of the Apostle Paul as he went to islands of the sea and as he traveled to help build the church in different areas. E lembro-me do livro de Atos e da história que é contada por Paulo quando ele saiu para ir pregar o Evangelho nas ilhas do mar e em outras partes do mundo. From the times of Jesus Christ until now, there is nowhere in the world that doesn't have layers to the church. Desde o tempo de Jesus Cristo até agora, não há nenhuma área do mundo que não tenha algumas camadas de influência da Igreja. And no matter where we are and no matter what our history, our Heavenly Father can reach through to our hearts to speak to us directly. E independentemente de onde estejamos ou da época em que vivamos, o Pai Celestial tem sempre a capacidade de nos alcançar e tocar o nosso coração. I certainly felt that this evening as I listened to President Cordeiro. E eu senti isso esta noite quando estava a ouvir o Presidente Cordeiro. I hope that we are listening to him very closely. Eu espero que estejamos a dar muita atenção às palavras que ele nos diz. He taught us very important things about listening to living prophets and their words. Ele ensinou-nos coisas muito importantes acerca de ouvirmos o profeta que vive e ouvirmos as suas palavras. Of course, we read the words of all the prophets, but as President Cordeiro reminded us, President Kimball taught that we need to pay special attention to the words of living prophets. E é claro que nós também lemos e ouvimos as palavras dos profetas antigos, mas o Presidente Kimball ensinou-nos que nós devíamos ter particular atenção às palavras do profeta que está vivo no momento. As I was listening to President Cordeiro, I was reminded of one of my favorite talks. À medida que eu estava a ouvir o Presidente Cordeiro, lembrei-me de um dos meus discursos favoritos. There are similarities between what President Cordeiro said tonight and what we heard Elder Maxwell say in October 1992. Há semelhanças entre aquilo que o Presidente Cordeiro nos ensinou esta tarde, e aquilo que o Elder Maxwell nos ensinou em outubro de 1992. When I speak outside of the UK, I try to be kind to my translators. Quando eu falo fora dos da Inglaterra, eu tento ser simpático para os meus tradutores. So if I feel that I need to share something specific from a prophet or from a scripture, I will usually go and find it in English and then in the native Portuguese language and then put down both copies so that we can read it together. Ok? Normalmente ele tenta encontrar, se ele vai citar alguma coisa de um discurso, ele tenta encontrar aquele discurso em inglês e depois também encontrar na língua do país para que possamos ler lado a lado. Unfortunately for President Melo, October 1992 is the one conference that does not have translation in Portuguese. Mas infelizmente em outubro de 1992 ainda não havia traduções da conferência em português. I was sitting here checking and checking, it's not there. E ele estava aqui a verificar, mas a tradução não está lá. Good luck, President. Ok, obrigado. I'll read it, and then I can just read it in Portuguese if you want me. Well, I'll read it in English. Of course. So Elder Maxwell said, "Remember how, with Pharaoh's angry army in hot pursuit, ancient Israel aligned themselves with the Lord's instructions. Moses stretched forth his hand, and the Red Sea parted. With towering walls of water on each side, Israel walked through the narrow passage obediently, and no doubt quickly. There were no warnings about conforming on that day. There are passages ahead." Remember, this was in 1992. "There are passages ahead which will require similar obedience as prophets lead the men and women of Christ in a straight and narrow course. Becoming more like Jesus in thought and behavior is not grinding and repressing,
but emancipating and discovering. Lembrem-se como, quando o exército zangado do faraó estava em perseguição, os antigos israelitas alinharam-se com as instruções do Senhor. Moisés esticou a sua mão e o mar vermelho separou-se, com paredes muito altas de água em cada lado. Israel passou pelo meio, obedientemente e, sem dúvida, muito rapidamente. Não havia warnings about conforming on that day. I can't quite understand the sentence. Não havia No warnings about obedience. Sim, não havia dissidências de obediência naquele dia. E agora isto é para nós. Há algumas passagens à nossa frente que vão requerer uma obediência deste mesmo calibre. À medida que os profetas guiam os homens e mulheres de Cristo num caminho estreito e apertado, e tornar-nos mais como Jesus Cristo através das nossas ações, não é uma coisa que repressiva nem difícil, mas é uma coisa que nos emancipa e que nos ajuda a descobrir quem nós somos. Parabéns. Thank you. Thank you. And so I think about the need to listen to our living prophet. Por isso eu penso sobre a necessidade que temos de ouvir o nosso profeta vivo. As I listened to your stake presidency this afternoon, I heard about miracles happening in the Setúbal stake and about great difficulties in the Setúbal stake. À medida que falava com a vossa presença da estaca esta tarde, ouvi falar de milagres e de dificuldades que estão a acontecer na vossa estaca neste momento. And we were reminded together about President Nelson's warning that we need to receive revelation and that if we're not receiving revelation, we may not survive. E lembrámos-nos em conjunto das palavras do Presidente Nelson quando ele disse que precisávamos de receber revelação e que se não conseguirmos receber revelação pessoal, não conseguiremos sobreviver. President Cordero taught us this evening that as we listen to the prophet, we need to think differently. E o Presidente Cordeiro ensinou-nos esta noite que, à medida que ouvimos o profeta, necessitamos de pensar de maneira diferente. And that phrase, think differently, of course, made me think about our prophet's encouragement to think celestial. E quando ele disse pensar diferente, lembrou-me da frase que o nosso profeta disse recentemente de que devíamos pensar celestial. So here we have some help for President Melo. Aqui, felizmente, temos alguma ajuda para o Presidente Melo. Here is the great news of God's plan, said President Nelson. The very things that will make your mortal life the best it can be are exactly the same things that will make your life throughout all eternity the best it can be. Today, to assist you to qualify for the rich blessings Heavenly Father has for you, I invite you to adopt the practice of thinking celestial. Thinking celestial means being spiritually minded. We learn from the Book of Mormon, Prophet Jacob, that to be spiritually minded is life eternal. Okay? Aqui está a grande novidade do plano de Deus. As coisas que farão da nossa vida mortal a melhor possível são exatamente as mesmas coisas que farão da nossa vida por toda a eternidade a melhor possível. Hoje, para vos ajudar no processo de qualificação para as ricas bênçãos que o Pai Celestial tem para vós, convido-vos a adotar a prática de pensar de maneira celestial. Pensar de maneira celestial significa ter uma mente espiritual. Aprendemos com o profeta Jacó, do livro de Mórmon, que ter mente espiritual é a vida eterna. So it is for each of us to ask ourselves, what does it mean to think celestial? Por isso cabe a cada um de nós pensar. O que é que significa pensar celestial? For you, the answer is different than it's going to be for me. Para vocês, a resposta será diferente do que será para mim. Sometimes for women it might be a little bit different than for men. Às vezes, para mulheres, será uma resposta ligeiramente diferente do que será para os homens. For young people it's going to be a little bit different for old people like me. Para os jovens será diferente do que será para as pessoas velhas, como ele. And so, ou ela. Ou eu, pronto, ok. But each of us needs to seek that revelation to understand what it means. Mas todos nós precisamos de procurar por essa revelação para sabermos o que significa. And I cannot tell you how humbling it is to sit and listen to prophets, seers and revelators search their souls about how they are going to think celestial.
E é uma coisa que nos ajuda a sermos humildes, ouvir os profetas e os apóstolos a pensarem e a procurarem dentro das suas almas sobre o significado de ser, de pensar celestial. It's not just us sitting here in the Algarve who are trying to think celestial. Não somos só nós que estamos aqui no Algarve a tentar saber o que é que significa pensar celestial. I sat in April and listened to apostle after apostle feel the need to testify about what they were doing to think celestial. Eu estava sentado quando ouvi cada um dos apóstolos a falar e a tentar pensar sobre o significado de pensar celestial. President Eyring shared a scripture from Moses chapter 1 that is very familiar to us, but we might not always read the verse that he read to us. O presidente Eyring partilhou connosco uma escritura que está em Moisés 1 e que é muito famosa e conhecida, mas ele leu alguns versículos que normalmente, provavelmente, nós não lemos, ou não chamamos muita atenção. We're used to reading Moses 1 verse 39, but he read verse 38. Nós estamos habituados a ler Moisés 1:39, mas ele leu Moisés 1:38. So as he was thinking celestial, he read this to us. Então, enquanto ele estava a pensar de maneira celestial, ele leu esta escritura para nós. And as one earth shall pass away, and the heavens thereof, even so shall another come. There is no end to my words, neither to my works, neither to my words. For behold, this is my work and my glory, to bring to pass the immortality and eternal life of man. E assim como uma terra passará e o seu céu, assim outra surgirá, e não há fim para as minhas obras, nem para as minhas palavras, pois eis que esta é a minha obra e a minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. We don't know exactly how old the earth is, but we know it's billions of years old. Nós não temos a certeza de exatamente quantos anos a Terra tem, mas a Terra tem bilhões de anos. And here we have the Lord speaking to a prophet saying, even as one earth shall pass away and the heavens thereof, so shall another come. And there is no end to the words and works of our Heavenly Father. E aqui está o Senhor a falar com um dos seus profetas e a dizer que assim como uma terra e o seu céu passarão, outra surgirá e não há fim para o trabalho de Deus. Wow. That's Wow. one way of thinking celestial. Essa é uma das maneiras de que podemos pensar celestial. When we can put our temporary concerns and frustrations into a bigger perspective, we see things very differently. Quando nós conseguimos pôr as nossas preocupações temporais numa perspectiva mais alargada, conseguimos ver as coisas de uma maneira muito diferente. So with the time that I have left, I would like to share just two examples of things that I've seen, or examples of thinking celestial. Então, com o pouco tempo que me resta, eu gostava de partilhar com vocês dois exemplos de que ilustram este princípio de pensar celestial. One example is from the life of the Savior, and the other example is from my own life. Um exemplo é da vida do Salvador e o outro é da minha própria vida. We read in Mark chapter 10 that Jesus and his disciples were departing from a village one day and walking down the road. Nós lemos em Marcos, capítulo 10, que Jesus e os seus discípulos estavam a sair de uma cidade e a andar numa estrada um dia. And as they were in the way, there came a young man running to them. E enquanto eles estavam a caminhar, houve um jovem que se dirigiu a eles. I see these amazing sister missionaries sitting here in this row, and I think, how happy would they be if they were walking down the streets of Faro or Lulé, and all of a sudden someone comes running to them. E eu vejo aqui estas maravilhosas sisters missionárias e penso quão felizes elas estariam se, enquanto elas estão a andar na cidade que servem, alguém viesse a correr em direção a elas para lhes falar. And when the young man caught up to Jesus, the Gospel of Mark says that this young man bowed down to Jesus, and that Jesus, seeing him, loved him. E quando o jovem chegou ao pé de Jesus Cristo, o Evangelho de Marcos diz que este jovem se curvou perante Jesus Cristo e que Jesus Cristo o amou. And his question was even better. He said, "What good thing can I do that I may have eternal life?" E a pergunta que ele fez a seguir ainda foi melhor. Ele disse: que boa coisa é que eu posso fazer para ter a vida eterna? I guarantee that if this happened to our sisters and they had a person on the street ask them this question, it would be written about in their letter to the president. Eu posso garantir que se isto acontecesse às sisters enquanto elas estão a caminhar pelas cidades,
o relato dessa história estaria na próxima carta para o Presidente. They would be very excited to tell their parents in the weekly call. E elas estariam muito entusiasmadas para contar esta experiência na chamada com os pais. Jesus says to the young man, you know the commandments. You know, obey your father and your mother, love God, and keep the commandments. He effectively tells him the 10 commandments. E Jesus Cristo disse-lhe, tu conheces os mandamentos, obedece a teu pai e a tua mãe e obedece todos os outros 10 mandamentos. And this young man was clearly a Jew. He's a person of the covenant. And he said, all these things have I done from my youth. E este jovem era uma pessoa do convênio, era um judeu, era uma pessoa do convênio e diz, todas estas coisas eu já faço desde uma tenra idade. And then Jesus says, looking at him, if you want to have eternal life, go and sell everything that you have and give it to the poor, and then come back and ask me that question again. You can follow me. E Jesus Cristo então disse-lhe, se tu realmente queres ter a vida eterna, vai, vende tudo o que tens e depois volta para mim e vem fazer-me novamente essa pergunta. The more I think about this example, the more it changes my life. Quanto mais eu penso sobre este exemplo, mais isso muda a minha vida. The more I read it dozens of times, the more I see in it the covenants of the temple. Quanto mais eu leio isto, e cada vez que leio isto, eu vejo nestes princípios os princípios dos convênios do templo. As we start in the way of keeping the laws of obedience and sacrifice in the gospel, we can feel quite good about ourselves. À medida que começamos a sentir e a progredir no caminho de obedecer às leis do convênio e do sacrifício, podemos começar a sentir-nos bem acerca de nós próprios. We can think, I've got it. I've done all these things from my youth. Podemos pensar, eu já estou muito bem, eu já tenho feito todas estas coisas desde a minha mocidade. But when it comes to really living the law of chastity or the law of consecration, we see a different level of commitment from ourselves. Mas depois lembramos que temos também viver a lei da castidade e a lei da consagração. E então começamos a pensar se realmente estamos no caminho. What I feel the Savior saying to me, I don't know if you hear him saying it to you, is that I need to stop counting the cost. O que eu ouço o Salvador a falar e a dizer-me a mim é que eu tenho que parar de contar os custos. It's a very human thing to want to know how much is this going to cost. If we were going to go buy a car or a house, we would want to know how much is this going to cost. É uma coisa perfeitamente humana pensar e preocupar-nos com o custo que as coisas vão ter. Se for comprar um carro ou uma casa, uma das perguntas base é quanto é que isto vai custar. But the Savior says, don't worry about it. Let me take care of you. Stop counting the cost. Just follow me. Mas o Salvador diz, não te preocupes com o custo. Pura e simplesmente confia em mim e vem e segue-me. That's not an easy thing to do. Não é uma coisa fácil fazer. I'm the oldest of 7 children. Eu sou o mais velho de 7 irmãos. My parents joined the church when I was a baby. Os meus pais uniram-se à igreja quando eu ainda era um bebê. And over the years, we experienced many beautiful things. E ao longo dos anos experimentámos e passámos por experiências muito bonitas. But once I left home, my family encountered many different difficulties. Mas quando eu saí de casa, a minha família deparou-se com muitas dificuldades diferentes. Our church, President Nelson has reminded us, is the most inclusive institution on the earth. We invite everybody to join us here. A nossa igreja, lembra-nos o Presidente Nelson, é a instituição mais inclusiva que existe à face da Terra. Nós convidamos todos a juntarem-se a nós. But my youngest 5 siblings are all either gay or lesbian or transgender, and they came to feel that the church wasn't for them. Mas os meus 5 irmãos mais novos são todos ou gay ou transgender e eles pensam que a igreja não é o sítio onde eles devem estar. And so we all talk to each other, we love each other, we create space for each other, but they right now do not feel that the church is for them. Nós criamos espaço para eles dentro da nossa família e nós criamos um ambiente que lhes dá as boas-vindas, mas eles não se sentem bem dentro da igreja. And I witness that the greatest miracles that I've seen in my life have been as I've tried to minister to them and to love them. E eu reparei que os maiores milagres que eu já vi na minha vida foi enquanto estava a tentar ministrar e a servir a eles. I have one sister who served a mission many years ago. Tenho uma irmã que serviu uma missão há muitos anos atrás. And when she in particular took a path away from faith, I had a hard time understanding it.
E quando ela, particularmente ela, se desviou do caminho, eu tive uma grande dificuldade em compreender o porquê. I had lots of detailed theories about why what had happened in my family had happened the way it did, and I wanted to share my thoughts with my sister. Eu tinha teorias muito específicas e muito bem detalhadas sobre o porquê que aquelas coisas estavam a acontecer na nossa família e queria partilhar essas teorias com a minha irmã. So one night, very late, we sat down and I tried to share my thoughts, and it was terrible. E então uma noite sentei-me com ela e eu tentei partilhar os meus sentimentos e as minhas ideias e foi uma coisa horrível. And I caused her a lot of pain. E eu causei-lhe muita dor. I didn't mean to, but that's what happened. Não era essa a minha intenção, mas foi isso que aconteceu. And after that experience, what God said to me was, E depois dessa experiência, aquilo que Deus me disse foi: even if what you think about your family is right, there's only one question here that matters. mesmo que aquilo que tu pensas acerca da tua família esteja certo, só há uma pergunta aqui que importa. Does your sister know that you really love her? A tua irmã sabe que tu realmente a amas? And until she knows that, nothing else matters. E até que ela saiba isso, nada mais importa. We need to love one another. Nós precisamos de nos amar uns aos outros. We need to create space in our congregations for everybody and tell everybody that they belong with us. Nós precisamos de criar espaços das nossas congregações para todas as pessoas e dizer a todas as pessoas que elas são bem-vindas. The miracle for me, of my services stake president was that in 4 years I was promised that all relationships in my family would be healed through love and patience. O milagre do serviço do meu serviço numa estaca foi a promessa que me foi feita de que durante os 4 anos de serviço eu viria todas as relações dentro da minha família serem curadas. And God literally fulfilled that promise for me. E Deus realmente cumpriu essa promessa para mim. Para concluir, quero concluir com palavras em português. Sei que Deus vive. Sei que temos e sei que podemos Ele conhecer se trabalhamos e se recebemos o Espírito Santo na nossa vida, quando recebemos palavras dos nossos profetas vivos. Testifico que Jesus vive, testifico que Ele é luz e vive do mundo. E pode ser vive e luz da nossa vida se recebemos Ele. E digo estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Elder Schwartz. Vamos agora cantar o hino número 70, Eu Sei Que Vive Meu Senhor. Logo de seguida, o irmão Alberto Miranda, presidente do Quórum de Elders de Faro, irá fazer a última oração. Depois da última oração, esta sessão da conferência terminará e a conferência prosseguirá amanhã com a sessão geral de domingo das 10 às 12 no Centro de Estaca em Setúbal. Essa sessão será transmitida para as capelas das restantes unidades da Estaca. Desejamos a todos uma boa noite e uma viagem segura de volta aos vossos lares.
agradecemos este dia, pelas palavras que foram aqui ditas e que somos imenso gratos pela restauração, pelo plano da salvação e pelos líderes que tu nos concedeste para proferir essas palavras que tanto possam nos fortalecer e que nos ajudam. Nós te agradecemos de tempos em tempos temos a conferência e que o Senhor possa nos ajudar a ter amor pelo próximo e seguir em frente, mesmo em meias dificuldades que cada um de nós podemos estar a enfrentar neste momento. Que o Senhor possa abençoar-nos de regresso às nossas casas, que possamos sentir amor no nosso coração e fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para sermos melhores e ser um exemplo para aqueles que nos rodeiam. E abençoa os nossos líderes, abençoa os membros, abençoa os nossos familiares, os nossos amigos e possamos sair daqui melhores e que esta conferência possa nos ajudar a seguir em frente. Nós te amamos e é esta a nossa oração que nós deixamos no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Each Wednesday, I was supposed to make my life.